E aí, pessoal, tudo bem? Deu para descansar um pouquinho já? Foi ao banheiro, tomou uma água, deu uma respirada? Bom, então sejam aí bem-vindos de volta para a nossa segunda parte de ligações químicas, beleza? Bom, se você está chegando por aqui agora, não me conhece, meu nome é Nilson, sou professor de Química do Instituto Federal de Rondônia, do campus de Paraná. E essa aula aqui já é uma segunda parte do conteúdo de ligações químicas. Se você não viu a aula 1, eu vou deixar aí depois nos comentários o link para que você possa assistir também a parte 1, ok? Então, se caso você não tenha assistido ainda a parte 1, vai lá primeiro, dá uma passadinha por lá, depois vem aqui para a parte 2, beleza? Bom, então vamos lá, vamos começar. Pessoal, conversamos lá na aula 1 sobre a regra do octeto e também sobre as ligações iônicas, certo ou não? Regra do octeto é a regra que diz que, para que um átomo atinja a sua estabilidade, o que é necessário? É necessário que eu tenha 8 elétrons na camada de valência. Também verificamos lá na aula 1 que a ligação iônica ocorre por meio de transferência de elétrons. E essa transferência se dá entre metais e não metais. Ok? Bom, também pode acontecer entre metal e hidrogênio. Belezinha? Bom, então hoje, agora nessa aula aqui, nós vamos comentar um pouquinho sobre a ligação covalente e também eu vou falar com você sobre a ligação metálica. Então, vem comigo aqui. Bom, ligação covalente. Como ocorre a ligação covalente? Ligação covalente ela ocorre por compartilhamento de elétrons. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para você visualizar melhor o slide. Então, ocorre por compartilhamento de elétrons. Lembra lá, ligação iônica, transferência. Palavra-chave aqui agora na ligação covalente é compartilhamento de elétrons. E esse compartilhamento se dá entre quem? Entre um não metal e outro não metal, ou entre não metal e hidrogênio, ou entre hidrogênio e hidrogênio. Lembra? Falamos lá na aula de tabela periódica. Apesar do hidrogênio estar lá junto com os metais, ele não é um metal. Ele se comporta como um não metal. Belezinha? Bom, então eu tenho aqui a distribuição eletrônica do cloro, né? Z igual a 17, já fiz aqui a distribuição dos 17 elétrons. Verifico que a minha camada de valência é a camada 3. Tenho 7 elétrons nessa camada de valência. Então, vou representar aqui o átomo de cloro com os seus 7 elétrons na camada de valência. Belezinha? Bom, vou representar aqui um outro átomo de cloro. Pessoal, o cloro ele é não metal. Ele tem 7 elétrons na camada de valência, está precisando ganhar um. Então, o que vai acontecer? Eu tenho um átomo de cloro aqui que quer ganhar, o outro átomo de cloro que quer ganhar. Como é que eles vão resolver esse problema? Compartilhando elétrons. Então, quando eu faço aqui esse compartilhamento, ó, o cloro tinha 7 elétrons, compartilhou mais um, fica com 8. Ok? O outro cloro aqui também, ó, tinha 7 elétrons, está compartilhando mais um aqui, ficou com 8. Então é como se um tivesse aqui emprestando o elétron para o outro, e dessa maneira aí, esse par de elétrons agora passa a pertencer tanto a esse átomo de cloro, quanto ao outro átomo de cloro. Belezinha? Sussa, está compreendendo aí? Bom, outra forma de eu representar essa minha ligação covalente é substituindo aqui o compartilhamento por um traço. Então, seria algo mais ou menos assim. Tem aqui os dois átomos de cloro, onde acontece esse compartilhamento, eu coloco um tracinho aqui para mostrar que houve a ligação covalente. Belezinha? Bom, qual é a fórmula resultante, então? Um cloro se ligou com outro cloro, então Cl2. Beleza? Bom, atenção aqui aos nomes dessas fórmulas, tá? Isso é muito importante. Quando eu tenho dessa maneira aqui, ó, eu vou falar que eu tenho fórmula molecular. Agora, quando eu mostro para você aqui o compartilhamento que está acontecendo entre os elétrons, eu vou dizer que eu tenho a fórmula eletrônica, também chamada de fórmula de Lewis, em homenagem aí ao cientista que fez todas essas preposições. Já que quando eu substituo, né, na minha fórmula aqui, nessa outra maneira de representar, quando eu substituo o meu compartilhamento por um traço, eu vou chamar de fórmula estrutural. Sussa, belezinha? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos fazer mais exemplos para a gente entender melhor esse conteúdo aqui de ligação covalente. Então eu tenho agora aqui, ó, o hidrogênio, que é da família 1, tem um elétron na camada de valência, e o oxigênio, que é da família 16, tem 6 elétrons na camada de valência. Eu vou mostrar para você a representação da fórmula da água. Bom, quando eu vou fazer então a ligação covalente, por qual elemento eu vou começar? Bom, depende. Olha só. Eu tenho aqui o hidrogênio, ele tem um elétron na camada de valência.
Lembre-se que o hidrogênio ele é uma exceção à regra do octeto. Então, o hidrogênio ele tem um elétron, mas ele se estabiliza com 2 elétrons, ok? Então, se ele tem um, se estabiliza com 2, vai precisar de mais um elétron. Já o oxigênio tem 6 elétrons, se estabiliza com 8, ele segue a regra do octeto, então eu vou precisar de mais 2 elétrons aí para que ele se estabilize. Então, quem é que está precisando de mais elétrons? O hidrogênio precisa de 1, ou o oxigênio precisa de 2? O oxigênio, né? Então, eu vou começar a representação sempre por quem precisa de mais elétrons, ok? Então, comecei com o oxigênio aqui. Vou representar logo aqui os 2 hidrogênios, que eu preciso fazer a ligação com o oxigênio, e vou fazer aqui o primeiro compartilhamento. Compartilhei aqui, ó. Então, o oxigênio tinha 6 elétrons na camada de valência, está compartilhando aqui um elétron com o hidrogênio, então ficou com 8. O hidrogênio, por sua vez, tinha um elétron, compartilhou mais um, ficou com 2, estabilizou. Beleza? Do outro lado, a mesma coisa. Esse outro hidrogênio aqui vai fazer o compartilhamento aqui com o oxigênio, então tinha um elétron, compartilhou mais um, agora tem 2, está estabilizado. E o oxigênio? O oxigênio tinha aqui 6 elétrons, compartilhou mais um, ficou com 7, compartilhou mais um aqui, ficou com 8. Pronto, está todo mundo estabilizado. Substituindo aqui o meu compartilhamento pelos tracinhos, eu tenho a fórmula estrutural. Pessoal, é sempre importante representar aqui os elétrons que não fazem parte da ligação, ok? Então, sempre na forma estrutural, eu tenho que representar esses elétrons que não estão fazendo a ligação, belezinha? Bom, outro exemplo aqui, ligação entre o boro e o flúor. Lembre-se que o boro também é uma exceção à regra do octeto. O boro ele se estabiliza com 6 elétrons. Então, de novo, eu tenho aqui 3 elétrons na camada de valência, já que o boro é lá da família 13, e o flúor é da família 17, tem 7 elétrons de valência. Então, vamos fazer de novo a minha análise. Quem é que precisa de mais elétrons? Então, eu tenho aqui o boro, ele tem 3 elétrons na camada de valência. Ele precisa de 6 para estabilizar. Já tem 3, então vai precisar de mais 3. O flúor tem 7. Para estabilizar, ele precisa de mais um elétron para chegar, então, a 8 elétrons. Quem precisa de mais elétrons aí? O boro ou o flúor? O boro, né? Então, vou começar representando aí quem precisa de mais elétrons. Então, tenho 3 elétrons na camada de valência do boro. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vou representar o átomo de flúor. Bom, representei o primeiro flúor aqui. Fiz a ligação. Observe que o flúor antes tinha 7 elétrons, compartilhou mais um com o boro. Beleza? Ficou estabilizado. Ok? Já o boro não. O boro tinha 3 elétrons, compartilhou mais um, ficou com 4. Bom, vou repetir aqui mais uma vez o mesmo procedimento que eu fiz anteriormente. Vou compartilhar aqui mais um elétron do átomo de flúor com o átomo de boro. Então, esse outro átomo de flúor aqui tinha 7 elétrons, compartilhou mais um, ficou agora com 8, estabilizou. E se eu repetir, então, mais uma vez esse procedimento, eu vou ter aqui um terceiro átomo de flúor que tinha 7 elétrons, compartilhou mais um, ficou com 8. Então, eu tenho 3 átomos de flúor estabilizados, e o átomo de boro que tinha 3 elétrons, compartilhou mais um aqui, 4. Mais um aqui, 5. Mais um aqui, 6. Ele se estabiliza com 6. Então, agora estão todos os elementos aqui estabilizados. Ok? Bom, substituindo aí os meus compartilhamentos por tracinhos, eu vou ter a fórmula estrutural. Não posso esquecer de representar também os elétrons que não fazem ligação. Belezinha? Estamos compreendendo, pessoal? Sussa? Bom, não estou convencido ainda não. Vamos fazer mais exemplos? Então, agora eu quero te mostrar a ligação aqui entre o fósforo e o cloro. Fósforo, família 15, então ele tem 5 elétrons de valência. Cloro, família 17, tem 7 elétrons de valência. Belezinha? Tranquilo? Então, vamos lá. A fórmula molecular é PCl3, ou seja, eu tenho 3 átomos de cloro ligados aqui no meu átomo de fósforo. Então, de novo, vamos fazer a minha análise aqui. Eu tenho 5 elétrons, o átomo de fósforo. Então, para eu conseguir a estabilidade, eu preciso de mais 3 elétrons. E o átomo de cloro, eu tenho 7 elétrons, vou precisar de mais um elétron para atingir a estabilidade. Quem precisa de mais elétrons? O fósforo precisa de 3 ou o cloro precisa de 1? O fósforo, né? Então, vou representar aqui já logo. Começo sempre por quem precisa de mais elétrons. Então, está aqui o
Vou fazer a ligação dele com os 3 cloros. E aí, fazendo aqui o primeiro compartilhamento, eu verifico que o cloro tinha 7 elétrons, compartilhou mais um, ficou com 8. O fósforo, por sua vez, tem aqui 5 elétrons, compartilhou mais um, está com 6, ainda não foi suficiente. Vou repetir esse procedimento aqui mais uma vez, vou repetir esse procedimento mais outra vez. Então, agora, o fósforo, que antes tinha 5 elétrons na camada de valência, compartilhou mais um, ficou com 6, compartilhou mais um, ficou com 7, compartilha mais um, fica com 8. Belezinha? Do mesmo jeito, cada cloro. Cada cloro tinha 7, compartilhou mais um, ficou com 8. Belezinha? Substituindo aqui o meu compartilhamento por tracinhos, eu tenho a fórmula estrutural. Sempre lembrando de representar também os elétrons que não fazem ligação. Ok? Belezinha, pessoal? Estamos compreendendo agora? Deu para clarear um pouquinho aí? Então, para fechar esses meus exemplos aqui, vamos falar agora do CO2. Bom, de novo, olha só. Eu tenho aqui o carbono, família 14, tem 4 elétrons. Se ele tem 4 elétrons, precisa de mais 4 elétrons para atingir a sua estabilidade, atendendo aí a regra do octeto. O oxigênio, família 16, tem 6 elétrons. Se ele tem 6 elétrons, para chegar a 8, vai precisar de mais 2 elétrons. Belezinha? Então, vamos lá. Quem precisa de mais elétrons? O carbono, que está precisando de 4 elétrons aqui para chegar a 8, ou o oxigênio que está precisando de 2? O carbono, né? Então, vamos representar aqui o carbono. Beleza. Então, fiz aqui a representação do carbono com seus 4 elétrons de valência, e agora vou ligá-los aí aos 2 oxigênios. Bom, pessoal, antes de eu concluir esse exemplo, eu quero chamar a sua atenção para um detalhe aí que você já deve ter percebido. Bom, olha só, no exemplo anterior, o fósforo não tinha 5 elétrons na camada de valência, precisava de mais 3 elétrons para chegar a 8. Então, o número de elétrons que ele precisa é exatamente igual ao número de ligações que ele vai fazer. Então, olha só, o fósforo precisava de 3 elétrons. Então, ele fez 3 ligações. Ok? Já o cloro tinha 7 elétrons, então estava precisando de mais um. Então, precisava de mais um elétron fez uma ligação. Então, cada cloro aqui está fazendo uma ligação. Então, sempre a quantidade de elétrons que nós estamos precisando será igual ao número de ligações que ele vai fazer. Ok? Então, aqui, ó, o carbono tem 4 elétrons. Precisa de mais 4 elétrons para chegar a 8. Significa, então, se ele precisa de 4 elétrons, ele vai fazer 4 ligações. Já o oxigênio tem 6 elétrons. Precisa de 2 elétrons, então ele vai precisar fazer 2 ligações. Ok? Então, vamos lá. O carbono está representado aqui, os meus oxigênios também. Fiz aqui o primeiro compartilhamento. Pessoal, foi suficiente? O oxigênio tinha 6, compartilhou mais um, está com 7. Não, não foi suficiente. Vou fazer mais uma ligação aqui. Ó. Então, agora o oxigênio, que antes tinha 6, compartilhou mais um, 7, compartilhou mais um, 8. Agora sim, o oxigênio está estabilizado. Porém, o carbono ainda não. Perceba que eu acabei de fazer aqui uma ligação covalente dupla. Dependendo da situação, eu posso fazer até uma ligação covalente tripla. Ok? Então, vou repetir aqui esse procedimento com outro oxigênio. Faço aqui o compartilhamento, faço aqui de novo um outro compartilhamento, fiz uma outra ligação covalente dupla. Então, esse outro oxigênio também tinha 6 elétrons, compartilhou mais um, ficou com 7. Compartilhou mais um aqui, ficou com 8. E o carbono, que tinha 4, agora compartilhou mais um aqui, 5, mais um aqui, 6, mais um aqui, 7, mais um aqui, 8. Então, agora está todo mundo estabilizado. Substituindo aí os compartilhamentos por tracinhos, eu vou ter oxigênio, dupla, carbono, dupla ligação, oxigênio. Não posso me esquecer de representar também os elétrons que não fizeram ligação. Beleza? Compreendemos, pessoal, então a ligação covalente? Tranquilo? Sossegado? Então, vamos dar seguimento aí. Exercício de aplicação. Represente a fórmula eletrônica resultante da ligação química entre carbono e cloro. Então, vamos lá, pessoal. Na tabela periódica, eu vou procurar lá o carbono e vou procurar o cloro. Então, deixa eu dar um zoom aqui para a gente melhorar a nossa visualização. Eu tenho aqui carbono e tenho cloro. Ok? Bom, pessoal,
Carbono e cloro são metais, são não metais? Como é que eu vou resolver isso? Lembra do seguinte, ó. Alumínio, germânio, antimônio, polônio. Então, aqui, ó, o algésmico delimita a região dos metais. Como o carbono e o cloro estão depois aqui desses elementos, então eles estão não metais. Então, tanto o carbono quanto o cloro são não metais. Então, já sei que a minha ligação vai ser covalente. Outra coisa que eu tenho que olhar aqui é o seguinte, ó, o carbono está na família 14, então eu sei que ele tem 4 elétrons de valência, e o cloro vai estar lá na família 17, então ele tem 7 elétrons de valência. Belezinha? Então vamos anotar isso aí. Carbono está na família 14, é não metal. Cloro está na família 17, também é um não metal. Então eu tenho aqui 4 elétrons de valência para o carbono, 7 elétrons de valência para o cloro. Ok? Bom, vamos fazer aquela análise. Quem é que precisa de mais ligações aí? O carbono ou o cloro? Bom, o carbono está precisando de 4 elétrons. Então ele tem que fazer 4 ligações. O cloro está precisando só de um elétron. Então o cloro tem que fazer uma ligação. Quem está precisando de mais elétrons, então? Carbono. Então eu vou começar com ele. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, então, representado o átomo de carbono. Tem os 4 elétrons da camada de valência dele. Então, agora eu vou ligar aqui o primeiro cloro. Ligando o cloro, eu tenho, então, cloro tinha 7 elétrons, compartilhou mais um aqui, ficou com 8. O cloro está estabilizado, o carbono ainda não. Vou ligar o segundo cloro aqui. Ligando mais um átomo de cloro, eu observo o seguinte, ó. O segundo cloro tinha 7, compartilhou mais um, 8. Está estabilizado. Carbono tinha 4, compartilhou mais um 5, mais um 6. Então, vou fazer mais uma ligação aqui com cloro. Carbono compartilhou mais um aqui, ficou com agora 6, com 7 elétrons na camada de valência. Então, eu vou repetir uma última vez esse procedimento aqui, e aí vou refazer a minha análise agora. De novo, carbono antes tinha 4 elétrons na sua camada de valência. Compartilhou mais um, está com 5, mais um 6, mais um 7, mais um 8. Cada cloro tinha 7 elétrons na camada de valência, compartilhou mais um com carbono, ficou com 8. Então agora está todo mundo aí estabilizado. Então, representando a fórmula eletrônica, está aqui a fórmula eletrônica resultante da ligação de carbono e cloro. Se fosse para a gente montar a fórmula molecular, como seria? Observe que eu tenho aqui, ó, um carbono e 4 cloros. Então ficaríamos com CCl4. Tranquilo? Belezinha? Bom, vamos prosseguindo então. Eu tenho agora um caso especial aqui de ligação covalente, que eu vou chamar de ligação covalente coordenada. Bom, a ligação covalente coordenada, pessoal, ela é descrita como uma ligação covalente entre dois átomos, na qual os dois elétrons compartilhados provêm do mesmo átomo. Então, vem comigo aqui, ó. Eu vou te mostrar o exemplo aqui da ligação química entre enxofre e oxigênio, formando o composto SO2, o dióxido de enxofre. Então, olha aqui. Vou representar aqui o oxigênio e vou representar aqui também o enxofre. Bom, perceba que ambos têm a mesma quantidade de elétrons. Então, tanto faz eu começar com o oxigênio quanto começar com o enxofre. Então, olha só. Vou fazer aqui uma ligação do oxigênio com o enxofre. Belezinha? Então, perceba que eu tenho aqui um enxofre com 6 elétrons, compartilhou mais um elétron aqui, ficou com 7. Mesma coisa o oxigênio, tinha 6, compartilhou mais um, ficou com 7. Ok. Vou fazer mais uma ligação aqui. Fazendo mais uma ligação, o oxigênio, que tinha 6, compartilhou um, ficou 7, compartilhou mais um, agora tem 8. O oxigênio está estabilizado. O enxofre, a mesma coisa, tinha 6, compartilhou mais um aqui, ficou com 7, compartilhou mais um aqui, ficou com 8. Aí você fala, não, peraí. A fórmula diz que eu tenho que ligar 2 oxigênios. Eu liguei um oxigênio aqui, já estabilizou, como é que é esse negócio? Bom, aí que entra no cenário a ligação covalente coordenada. Então, olha só. Esse meu par de elétrons aqui, que o enxofre não está usando, ele vai emprestar para o oxigênio. Então, está aqui, ó. Meu segundo átomo de oxigênio tem 6 elétrons de valência, está precisando de mais 2 elétrons para estabilizar. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Esse par de elétrons aqui do enxofre vai ser emprestado aqui, vai ser compartilhado aqui com o oxigênio. Cuidado!
ele não está doando esse par de elétrons, ele está compartilhando. Então, esse par de elétrons aqui vai ser utilizado pelo oxigênio, mas continua também pertencendo ao enxofre, ok? É um compartilhamento, não é uma transferência, ok? Belezinha, pessoal? Conseguimos entender mais ou menos aí como é a ligação covalente coordenada? Bom, responde para mim aqui. Perceba que eu ainda tenho 2 elétrons aqui, ó, sem fazer ligação. Eu tenho um par de elétrons aqui que estão livres ainda. Então, você acha que seria possível ligar aqui um terceiro oxigênio? Seria, né? Então, eu também poderia ter um outro composto, né, que seria o SO3. Eu tenho aqui o SO2, mas eu ainda teria a possibilidade de ligar mais um oxigênio aqui nesse par de elétrons livres do enxofre. Então, também posso ter o SO3, que seria o trióxido de enxofre. Ok? Bom, então eu tenho aqui a minha fórmula eletrônica, vou substituir aqui os meus compartilhamentos por tracinhos e vou fazer a minha fórmula estrutural. Então aqui, tracinho aqui mostrando a ligação dupla. Agora, cuidado. Quando acontece a ligação covalente coordenada, eu vou instruir você a representar por uma setinha, ok? Então, a setinha aqui ela está mostrando que está acontecendo uma ligação covalente coordenada. Beleza? Sossegado? Tranquilo? Então, vamos lá para um outro exemplo agora. Bom, eu tenho aqui a fórmula do ácido sulfúrico, H2SO4. Com certeza você já deve ter ouvido falar nesse ácido aí, né? Pelo seu poder corrosivo que tem e tal. Tem uma alta aplicação na indústria também, é utilizado aí na bateria de automóveis. Então, eu vou representar para você aqui a fórmula eletrônica do ácido sulfúrico. Então, eu tenho aqui hidrogênio, tem 1 elétron, enxofre tem 6 elétrons e oxigênio tem também 6 elétrons de valência. Ok? Bom, você pode achar que é muito complicado representar essa fórmula aqui, mas não é não, tá bom? Então eu vou representar primeiro aqui cada um desses meus elementos com seus respectivos elétrons de valência. Então olha aqui, enxofre, oxigênios, então perceba pela fórmula que são 4 oxigênios, já vou colocar todos eles aqui, e pela minha fórmula são 2 hidrogênios. Bom, você deve estar pensando em, nossa, mas isso é muito complicado. Pessoal, não é não. Olha só. Basta você pensar da seguinte maneira, ó. Grave isso aqui. Toda vez que você tiver uma fórmula assim, ó, você vai ligar o hidrogênio no oxigênio e os oxigênios você vai ligar aqui no átomo central, que nesse caso é o enxofre. Então, de novo, hidrogênios no oxigênio, oxigênio no átomo central. Simples assim. Então, vamos lá. Hidrogênios nos oxigênios. Então, liguei aqui um hidrogênio em um oxigênio, um hidrogênio no outro oxigênio. Então, o hidrogênio, que antes tinha 1 elétron, compartilhou aqui, agora tem 2, está estabilizado. Ok? Vou ligar agora os oxigênios no enxofre. Então, liguei aqui um oxigênio no enxofre, outro oxigênio no outro enxofre. Vamos parar para analisar um pouquinho. Esse oxigênio aqui tinha 6 elétrons, compartilhou mais um com o hidrogênio, está agora com 7. Compartilhou mais um com o enxofre, está com 8. Beleza, o oxigênio está estabilizado. O enxofre tinha 6 elétrons, compartilhou um com esse oxigênio, tem 7. Compartilhou mais um com outro oxigênio, ficou com 8. O enxofre também está estabilizado. Esse outro oxigênio aqui compartilhou um elétron com o hidrogênio e compartilhou o outro elétron com o enxofre. Então, agora, antes ele tinha 6, mais um aqui 7, mais um aqui 8, também está estabilizado. Bom, está todo mundo estabilizado, só que está faltando ligar ainda mais 2 oxigênios aqui. Bom, como é que eu faço então? Lembra, quando está todo mundo estabilizado e eu ainda tenho ligante para acoplar aqui ao meu composto, então vai entrar em vigor a minha ligação covalente coordenada. Ok? Vai entrar em cena aí a ligação covalente coordenada. Então, esse par de elétrons aqui que o enxofre não está utilizando, ele vai emprestar para o oxigênio. A mesma coisa aqui embaixo. Esse par de elétrons que o oxigênio, que o enxofre, aliás, não está usando, ele vai também emprestar para esse outro oxigênio. Então, olha só. Par de elétrons aqui sendo emprestado para esse primeiro oxigênio, o outro par de elétrons também sendo emprestado para o outro oxigênio. Dessa maneira aqui, então, eu tenho a fórmula eletrônica do ácido sulfúrico. Belezinha? Então, basta você se lembrar.
liguei os hidrogênios nos oxigênios, os oxigênios eu ligo no átomo central. Beleza? Bom, substituindo aqui os meus compartilhamentos pelos tracinhos, eu vou ter algo desse jeito aqui. Não posso me esquecer que quando tem ligação covalente coordenada, eu vou colocar uma setinha para representar essa ligação covalente coordenada. E também representar os elétrons que não estão fazendo parte aí da ligação. Beleza? Tranquilo, pessoal? Sossegado? Bom, para fechar então essa parte aqui de ligação covalente, vamos praticar um pouquinho aqui. Exercício de aplicação. Assinale a alternativa que apresenta somente compostos moleculares. Bom, o que é um composto molecular? É aquele composto que vai fazer só ligação covalente, beleza? Então, composto molecular é aquele que faz ligação covalente. Composto iônico faz ligação iônica, composto molecular faz ligação covalente. Bom, como é que eu sei que uma ligação está sendo covalente? Basta me lembrar, uma ligação covalente acontece entre não metais, ou entre não metal e hidrogênio, ou entre hidrogênio e hidrogênio. Então, sendo assim, acompanha comigo aqui. Eu trouxe aqui a tabela periódica, para a gente poder verificar quem é metal, quem não é metal. Então, vamos lá. Eu vou já marcar aqui, ó, o alumínio, o germânio, o antimônio, o polônio, e vou seguindo aqui em diagonal. Então, eu tenho aqui a região dos meus metais. Até aqui, todo mundo é metal, beleza? Então, se eu quero um composto molecular, pessoal, se eu quero um composto molecular, significa, então, que eu quero somente ligação entre não metais, ok? Então, vamos lá. Letra A, vou analisar aqui o PCl3 e vou analisar também o CaF2. Começando aqui com o PCl3. PCl3 está sendo formado por fósforo, então está aqui, ó, fósforo, e por cloro. Ambos são não metais. Se são não metais, fazem ligação covalente, então é um composto molecular. Beleza? PCl3 me interessa. Agora, CaF2. Cálcio, está aqui, ó, família 2. Flúor, está lá na família 17. Então, cálcio é metal, flúor é não metal. Metal com não metal, ligação iônica. Então, não me interessa. Letra A está fora. Letra B, eu tenho aí NaCl e CaO. Bom, NaCl, Na, família 1, metal. Cloro, família 17, não metal. Metal com não metal, ligação iônica. Letra B já está fora, ok? Bom, vamos analisar o CaO também aqui. Já estou colocando para você que é ligação iônica. Por quê? Porque eu sei aqui, ó, cálcio, metal, oxigênio, não metal, então, ligação iônica. Então, a letra B realmente está fora. Letra C, água e NaCl. O NaCl eu já analisei, é ligação iônica. Agora, H2O, hidrogênio tem comportamento de não metal. O oxigênio é não metal. Não metal com hidrogênio, ligação covalente. Ok, me serve. Só que o NaCl já tinha sido analisado, eu já vi que é ligação iônica, então a letra C não serve. Eu tenho que ter todos os compostos moleculares. Ok? Letra D. PCl3, está aqui, já foi analisado, tem ligação covalente, então é um composto molecular. Ok. CO2. Então vamos lá. CO2, carbono, não metal, oxigênio também não metal. Não metal com não metal, ligação covalente. Opa, então a letra D aqui me interessa. Ok? Então eu tenho aqui PCl3, que é um composto molecular, formado só por ligações covalentes, e o CO2 também. Então, a alternativa correta aí é a letra D, de doido é quem não estuda com o professor Nilson. Belezinha, pessoal? Sacamos, então, aí as ligações covalentes. Sussa. Bom, vamos prosseguir, então, aqui com as propriedades dos compostos moleculares. Lembrando, os compostos moleculares são aqueles que fazem ligação covalente, beleza? Bom, eu tenho aqui, então, como propriedades dos compostos moleculares, baixos pontos de fusão e baixos pontos de ebulição. Tá? É claro que isso aí tem exceção, mas eu não vou te contar essas exceções agora. Então, de maneira geral, eu tenho, então, baixos pontos de fusão e baixos pontos de ebulição para os compostos moleculares.
ok? Bom, nas condições ambientais, temperatura de 25 graus Celsius, pressão de 1 atm, eu posso ter esses compostos no estado sólido, posso ter também no estado líquido e posso ter também no estado gasoso. Então, eu coloquei para você aqui o açúcar, estado sólido, a água no estado líquido e, por exemplo, aqui o gás cloro está no estado gasoso. Agora, atenção, uma particularidade aqui é o seguinte, ó, os compostos moleculares são maus condutores de corrente elétrica em qualquer condição ou estado físico. Então, eles são maus condutores no estado sólido, são maus condutores no estado líquido, são maus condutores no estado gasoso, são maus condutores em solução aquosa, então não conduz corrente elétrica de jeito nenhum. Beleza? Tranquilo? Bom, ligação metálica. Quem faz ligação metálica, pessoal? A ligação metálica, o próprio nome já diz, ocorre entre metais. Agora, perceba comigo aqui o seguinte, deixa eu dar uma aumentadinha nesse meu esquema. Pessoal, eu tenho aqui, ó, vários metais, estou colocando aqui o núcleo, né, que é positivo, e os metais estão querendo perder elétrons. Então, metais querendo perder elétrons, imagina aqui vários núcleos metálicos, todos esses núcleos aqui, todos esses átomos metálicos querendo perder elétrons. Então, eu vou ter aqui o que eu chamo de mar de elétrons, ok? E esses elétrons, eles ficam se movendo aqui entre esses núcleos. Olha aqui essa animaçãozinha que eu trouxe para você. Então, eu tenho aqui os núcleos positivos e os elétrons ficam se movimentando aqui. Esses elétrons de valência ficam se movimentando e é o que a gente chama de mar de elétrons. Devido a essas movimentações aqui dos elétrons, eu posso falar então em algumas características dos metais. Esse mar de elétrons explica, por exemplo, o brilho característico dos metais. Também explica o fato de eles serem bons condutores elétricos, bons condutores térmicos e também eu preciso me lembrar que os metais são maleáveis, né, têm maleabilidade, podem ser transformados em lâminas e também são dúcteis, têm uma certa ductibilidade, né? Aliás, uma alta ductibilidade, podem ser aí transformados em fios. E os metais, na sua grande maioria, têm altos pontos de fusão e de ebulição, ok? Bom, para finalizar essa nossa conversa aqui sobre a ligação metálica, eu vou te falar aqui sobre algumas ligas metálicas que são muito importantes. Tá? Por exemplo, o aço. O aço ele é uma composição aí de ferro com carbono. Ok? Já o aço inoxidável é composto por ferro, carbono, níquel e cromo. O bronze é composto por cobre e estanho. O latão por cobre e zinco. E o ouro de joias é uma mistura de ouro, prata e cobre. Uma coisa interessante, você sabe por que o ouro de joias ele é misturado aqui com prata e com cobre? Porque o ouro por si só ele é muito quebradiço. Então, para o ourives, né, que é a pessoa que trabalha, o artesão que trabalha fazendo joias, conseguir manipular de uma maneira melhor aí e trabalhar melhor com essas peças, ele coloca aí também, ele faz uma mistura aí de ouro, prata e carbono para deixar um pouquinho mais rígido. Beleza? Bom, finalizando aqui com um exercíciozinho de aplicação número 4. Então vamos lá. A tabela a seguir apresenta características de 3 espécies químicas desconhecidas, A, B e C. Substância A. No estado substancial, o estado físico a 25 graus Celsius, sólido. Conduz corrente elétrica? Sim, em qualquer situação. Beleza. Substância B, a 25 graus Celsius, está no estado líquido e não conduz corrente elétrica em nenhuma situação. Substância C, sólido, na temperatura ambiente, aqui de 25 graus Celsius, e conduz corrente elétrica somente em solução aquosa ou fundido. Então, considerando as informações dadas na tabela, pode-se afirmar corretamente que... Bom, então, olha só, pessoal, acompanha comigo aqui. A é sólido a temperatura ambiente e conduz corrente elétrica em qualquer situação, característica dos metais. B é líquido a 25 graus Celsius e não conduz corrente elétrica em nenhuma situação. Quem é que não conduz corrente elétrica em nenhuma situação? Os compostos que apresentam ligação covalente, os compostos moleculares. E aqui eu tenho a substância C, que é sólido a temperatura ambiente e conduz corrente elétrica em solução aquosa ou fundido. Então, isso aí é característica dos compostos iônicos, compostos formados por ligação iônica. Então, eu posso falar que A é metal, B
eu vou dizer, então, que é um composto molecular e C será um composto iônico. Então, a alternativa correta aí, letra C. A é metal, B composto molecular, C composto iônico. Belezinha? Pessoal, chegamos ao final, então, desse nosso conteúdo aí de ligações químicas, ok? Se você, porventura, não tem compreendido alguma coisa, volte, assista o vídeo mais uma vez. Se as dúvidas persistirem, não deixe de entrar em contato comigo, tá? Eu estou à sua disposição. E se você gostou dessa sequência de aulas aí, indique para os seus amigos, ok? Bom, pessoal, foi um prazer ficar com vocês. Obrigado pela paciência aí, quem ficou até o final. E fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.